Sabemos que para ter uma boa interpretação das Escrituras Sagradas é preciso conhecer de hermenêutica. E para conhecer de hermenêutica é preciso conhecer as figuras de linguagens das Escrituras Sagradas. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Irei trazer aqui algumas figuras de linguagens como antropomorfismo, hipérbole, alegoria, enfim, essas figuras de linguagens que talvez você nunca tenha estudado. Se você gosta dos meus conteúdos, já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber todas as notificações quando eu postar vídeos novos e compartilhe esse vídeo para que possamos crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia possui várias figuras de linguagens e diferentes estilos literários que podem ser difíceis de compreender. É preciso observar se o texto pode ser interpretado de forma literal, simbólica ou figurativa. A interpretação é literal quando o texto é direto, claro, objetivo e sem enigmas. Exemplo, permaneça o amor fraternal em Hebreus 13:1. A interpretação pode ser simbólica, quando o texto utiliza um símbolo poético ou profético para expressar uma verdade moral ou espiritual. Exemplo de um texto com simbologia poética. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isaías capítulo 55, versículo 12. Exemplo de um outro texto com simbologia profética. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Vemos isso em Mateus capítulo 24, versículo 32. A interpretação pode ser figurativa quando o texto utiliza uma figura do cotidiano para ensinar lições espirituais. Como exemplo, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 7. Além destas três principais formas de interpretação do texto bíblico, é preciso observar as figuras de linguagem gramatical. Bom, as principais figuras de linguagem gramatical são as seguintes. Hipérbole se dá quando o texto se utiliza de um exagero deliberado para produzir um efeito maior. Exemplo, estou com uma fome de leão. Ou o que Jesus disse em Mateus capítulo 23, versículo 29. Roais um mosquito e engolis um camelo. Segundo, metáfora se dá quando no texto sagrado há semelhança entre duas coisas que se aplicam ao mesmo tempo. Exemplo, eu sou a videira, vós as varas, como vemos em João, capítulo 15, versículo 5. Parábolas se dá quando o texto sagrado apresenta uma história baseada no cotidiano das pessoas, com o objetivo de ensinar uma verdade moral ou espiritual. Exemplos, parábola do semeador, parábola das 10 virgens, parábola dos 10 talentos, etc. Quarto, antropomorfismo. Isso mesmo, palavra bem difícil. Se dá quando o texto sagrado descreve coisas inanimadas dotadas de características humanas. Exemplo de antropomorfismo aplicado a coisas inanimadas. Os rios batam palmas. Regozije-se também as montanhas, como vemos em Salmo 98:8. Exemplo de antropomorfismo aplicado a Deus. E o Senhor cheirou o suave cheiro. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Arrependeu-se o Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Isaías capítulo 59, versículo 1. Ou seja, Deus não tem mão, Deus é espírito, Deus não tem corpo, Deus não tem nariz, ele não cheira. Então, isso é antropomorfismo. Quinto, enigma. Quando é preciso decifrar com base na revelação divina ou relacionado com algo já existente. A linguagem enigmática era muito utilizada pelos sábios orientais. Exemplo, a rainha de Sabá veio provar Salomão com alguns enigmas, como vemos no livro de 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. Sansão usou um enigma associado a algo já existente, o leão e o mel. Juízes, capítulo 14, versículo 12. Sexto, fábula. Quando aparecem seres irracionais, inanimados falando. A fábula é uma lenda ou uma história fictícia,
O apóstolo Paulo previu uma época em que as pessoas iriam preferir acreditar em fábulas do que na doutrina da verdade. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Paulo já havia advertido ao jovem pregador Timóteo, dizendo: nem se dê a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4. A mesma advertência Paulo deu a Tito, dizendo: não dando ouvidos a fábulas judaicas. Tito capítulo 1, versículo 14, se não me falha a memória. Hoje em dia, o que tem de pregadores pregando fábulas judaicas no púlpito não é brincadeira. Sétimo, ironia. Quando a expressão revela o contrário do que se está pensando ou sentindo. Exemplo, o rei Acabe quase obrigou Micaías a profetizar o que ele gostaria de ouvir acerca da guerra contra a Síria em Ramote de Gileade. Então o profeta lhe respondeu de forma irônica: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 15. Você vê que isso foi uma ironia, quando na verdade nós sabemos que Acabe não iria ser próspero. Então ele usou uma forma irônica. Oitavo, alegoria. Quando o pensamento do texto apresenta um objeto para dar ideia a outro. O apóstolo Paulo utilizou uma linguagem alegórica para ensinar a diferença entre a lei e a graça, dizendo: o que se entende por alegoria, porque estes são os dois conceitos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é H, em Gálatas capítulo 4, versículo 24. Na alegoria de Paulo, H representava a lei dada no Monte Sinai, a qual deixa o homem ainda debaixo da escravidão. Porém, Sara representa a graça, a qual deixa o homem livre, em Gálatas capítulo 4, versículo 21 e 31. Como Paulo bem explicou, é apenas uma alegoria. Nono, paradoxo. Quando uma coisa parece contrária ao que é comum, mas acaba tendo uma relação. Exemplo, em Mateus capítulo 16, versículo 6, Jesus disse aos seus discípulos: cautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. É algo que parece contrário ao que é comum, porém há uma relação em comum nesta advertência de Jesus. Pois o fermento dos fariseus e dos saduceus são suas doutrinas corrompidas e de conteúdo alterado. Ou seja, Jesus não está condenando o uso do fermento comum, mas sim o fermento da maldade, da malícia e da hipocrisia. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Gostou dessa aula? Compartilhe esse vídeo para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu irei responder todos.